Shalom, louvado seja Deus. Capítulo 16, no primeiro livro do profeta Samuel. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é como fogo, falou o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29. Nós confiamos nisso, por isso estamos aqui. Principalmente porque sabemos que a palavra é o próprio Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel fala de Davi ser ungido rei. Vocês estão vendo a situação que ficou o Saul? Deus rejeitou Saul e agora estamos vendo Davi sendo ungido rei. Veremos agora nesse capítulo. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Deus pergunta a Samuel: até quando terá pena de Saul? Se eu já rejeitei, se eu já o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Aqui agora Samuel está na missão de ungir o rei que é segundo a vontade de Deus, o Davi. Agora é Deus que está escolhendo. Samuel respondeu: como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagra-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel estava já sendo levado pela aparência do irmão de Davi, o filho de Jessé, bonito, e Samuel pensou que era esse. Deus disse que não. Ele vê dentro. Samuel estava vendo por fora. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel. E Samuel disse: nem é este o Senhor, nem é esse o que o Senhor escolheu. Não é a este o Senhor escolheu. Então Jessé faz passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor não escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este
é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul. Agora estamos no capítulo 16. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, o rei. Quando fala Deus se arrependeu, é a maneira de colocar uma palavra que não deu o sentido que deveria dar por conta da dificuldade da tradução do hebraico para o português. Então, a palavra arrependeu não é que Deus se arrependeu. Essa palavra é porque eles não encontram uma palavra adequada para substituir a do original. Então, você já sabe, quando fala Deus se arrependeu, é Deus se entristeceu, mas se arrepender nunca, porque Deus jamais vai se arrepender. Ele sabe tudo que faz, não tem como se arrepender. Agora, aqui também, falando que o Senhor enviou um Espírito, é a permissão de Deus, daquele Espírito chegar lá. Deus não tem nada de ruim para enviar para ninguém, para pessoa alguma. Porém, ele permitiu que esse Espírito chegasse até Saul e estivesse ali incomodando ele. Então, não vamos levar ao pé da letra toda vez que falar alguma coisa em relação a Deus, que você sabe que não faz parte da natureza do Deus eterno. Então, não saiba logo que alguma palavra que não foi encontrada para substituir a que estava lá no original. E Saul disse aos seus servos: Então, procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou o jumento e carregou de pão um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau enviado por Deus venha sobre Saul, Davi pegava, sempre que o espírito mau vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Lembre que aqui Davi já estava ungido rei, mas continuava como se não tivesse acontecido. A única diferença foi por dentro. Ele agora tinha unção, ele tinha poder, mas por fora nada mudou. Ele está como se fosse um servo à disposição do ex-rei Saul, porque Saul já tinha sido tirado a unção dele. O principal do rei está ungido, está com unção. Isso Saul já não tinha mais. Agora quem tinha era Davi. E mesmo assim Davi se submeteu a estar tocando a harpa para acalmar a Saul, mesmo sabendo que ele já era o rei, já tinha sido ungido. Ele podia dizer: não venha nessa não, porque eu já fui ungido rei, eu quero é que você saia da frente, que eu quero tomar posse do trono. Podia ter dito isso, né? Mas o Senhor nosso Deus disse que é para se humilhar diante da potente mão dele, que é o seu tempo ele nos exalta.
Foi o que aconteceu com Davi. Davi ficou ali, humilde. Deus permitiu ele passar por aquilo mesmo depois de ser ungido rei. E ele não se é, não contrariou, não fez nenhuma murmuração, se submeteu. Aí você já vê a diferença de um homem escolhido por Deus, um homem que vai fazer uma obra segundo a vontade de Deus, para aquele que é escolhido pelo povo, que foi o caso de Saul. Aqui nós vemos que Saul enviou mensageiros a Jessé, já falei sobre isso, e vemos que agora Davi está ali humilde, sendo rei, esperando o momento certo que Deus iria colocá-lo no trono. No capítulo 17, conta uma história muito conhecida, que é a história de Davi e Golias. A gente sabe que nós precisamos ler, né? Mesmo a história sendo conhecida, eu vou me poupar de fazer a leitura pelo fato que eu fico querendo que o vídeo não seja longo. E aí você já sabe essa história, sabe que Davi, ele rejeitou as armas que Saul deu para ele, não quis o escudo de Saul, não quis a lança, não quis espada, não quis nada. Ele disse que já tinha enfrentado um urso e um leão, e foi o Senhor que livrou da mão do urso e do leão. Ele matou tanto o leão como o urso. E ele sabia que tinha sido Deus que tinha feito isso. Ele tinha sido apenas instrumento na mão de Deus. Então, Davi, reconhecendo a experiência que já tinha com Deus, no tempo que estava cuidando das ovelhas do seu pai, então ele não teve medo do gigante e não quis nenhuma das armas que o rei Saul deu para ele. Enfrentou o gigante apenas com o estilingue, né, que chama, o que nós chamamos de badog, na minha cultura aqui chama badog, mas é estilingue, se eu não me engano o nome, que se atira pedra com isso. E ele fez isso. Usou o estilingue dele, que ele usava para, na certa, caçar os bichinhos, quando estava lá pelo curral com as ovelhas, e foi fatal. A pedra bateu na testa do gigante e o gigante tombou. Depois de toda a pirraça que o gigante fez, e Davi não teve medo da afronta, de tudo que ele falava, persistiu e venceu no nome do Senhor. A pedra foi apenas um instrumento, quem fez aquilo foi Deus. Só o Senhor pode matar um gigante com a pedra na testa, não é? Sabemos que não tem outro, só ele faz isso. Louvado seja Deus. Então, esse capítulo 17 é justamente essa dificuldade aqui de Davi, do gigante tentando dificultar a, a vitória de Davi, ameaçando, e Davi consegue ficar em paz diante de tudo que o gigante falava, ele não ficou atemorizado e venceu. Davi, no final do capítulo mostra que Davi matou o gigante. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrón. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saiarim até Gade, até Ecrón. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição dos filisteus, saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem, é filho de quem? E Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu
Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o Belemita. Belemita. Glórias a Deus, né? Estamos vendo uma história conhecida, mas nós tiramos muitas lições. O que você fizer, faça no nome do Senhor. Você pode ser o menor dos menores, o pior dos piores. Deus pega o improvável. Não se esqueça dessa lição. Quem era Davi? O filho que não comia na mesa com seu pai? Rejeitado, alguns dizem porque foi um caso de Jessé com alguém e ele tinha vergonha desse adultério e deixava Davi de canto e só estava dando uma maior atenção aos filhos do casal. Mas isso aí ninguém sabe, e alguns historiadores acham, mas o que eu sei de uma coisa, ou por esse motivo ou por outro, Davi não era o filho querido de Jessé. Ele era impedido de colocá-lo na mesa. E mantinha Davi no lugar onde tinha as ovelhas defeituosas, as ovelhas malhadas. Ele estava no lugar que nenhum pastor queria estar. Todo pastor queria cuidar das ovelhas perfeitas, bonitas, que ficavam no curral à frente da casa. Mas Davi estava no curral atrás da casa. Escondido, rejeitado, não almoçava na mesa. Deus gosta de pegar um improvável. Se você é essa pessoa que está se achando rejeitada, a pior das piores, saiba que o Senhor, nada para Ele é impossível. Você pode ser essa ungida do Senhor, ou esse ungido do Senhor, onde o Senhor faça coisas tremendas através da tua vida, assim como fez Davi. Glórias a Deus, né? Louvado seja Deus, porque são lições conhecidas, mas que nunca deixam de trazer para nós. São histórias conhecidas, a de Davi com Golias é uma história conhecida, mas que tem lições para nós. Vamos praticar, vamos estar assim firmes com o Senhor, consciente de que sempre Ele vai pegar o que não é para fazer ser. Sempre vai pegar um improvável para fazer ser, porque a glória é para Ele. Ele fez o homem para ser para a glória dele. E por isso, ele pega o improvável, para mostrar que é ele que faz do homem para a glória dele. Foi ele que fez o homem para a glória dele. E ele só quer isso, que a vida de cada um de nós glorifique a ele, porque ele é o Criador dos céus e da terra, ele nos fez com as suas mãos, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nós não somos simplesmente um animal racional, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo que estejamos numa posição onde todos olhem e vejam que somos o pior dos piores, Deus pega do pior dos piores para fazer o nome dele glorificado, porque todos vão olhar e dizer: é Deus, ali é Deus puro, como diz uma discípula que eu tenho. É Deus puro, apóstola. É Deus puro. Na minha vida, na sua, é Deus puro. Ninguém poderia ter na vida, se não fosse Deus puro, uma tireoide pela metade, um filho excepcional e vencer todas as barreiras. E hoje está na posição de vice-presidente do ministério, em plenos 75 anos, porque Deus pega o que não é e faz ser. Já imaginou isso? Era para ter desistido desde o princípio, dizendo: não, Deus não me chamou, não. Que Deus não chama uma pessoa do meu nível, uma pessoa que aos 15 anos já tinha pressão arterial de um idoso e que os médicos não sabiam por que isso acontecia. Nunca imaginava no tempo que eu estava adolescente, ninguém sabia com facilidade como descobrir um problema na tireoide. Não existia facilidade para isso. E você já sabe dessa história, não é? Que eu sempre tenho que relembrar porque é para a glória de Deus. Então, uma pessoa nesse nível, pior das piores, sem saúde, depois casa e tem um filho excepcional, trabalho do dia que nasceu até o dia que ele sair da terra, se for primeiro do que eu, já está com 48 anos.
E em tempo algum Deus deixou de estar me dizendo: eu te escolhi. Você é improvável para todos, e por isso mesmo eu te escolhi. Porque de você haverá coisas que todos vão saber que é Deus puro. É Deus puro. Eu estar pelas madrugadas gravando essas lições, esses capítulos da Bíblia. É Deus puro. Eu passar o dia todo diante da circunstância que eu vivo, fazendo gravações para deixar um legado para o ministério, para estar junto com vocês enquanto Deus me der vida, usufruindo das delícias, porque não tem nada mais delicioso do que a meditação da palavra. E nada mais delicioso do que a gente esconder a palavra no coração, porque o Senhor diz que se esconder a palavra no coração, não peca contra ele. E tudo que nós precisamos é estar tomando posse de tudo que nos afastar do pecado, porque o pecado é a pior doença. E se nós estivermos livres do pecado, como já estamos pelo sangue de Cristo, as doenças também se afastam de nós, porque Ele levou não somente o pecado, mas levou também as nossas doenças. E nós viveremos tão somente fazendo o que Ele diz, com o coração cheio da palavra. Com certeza não teremos dificuldade de diariamente estarmos nos dirigindo a alguém para ganhar, para consolidar, para discipular, para enviar. Não tem como alguém que está com o coração cheio de Deus, porque coração cheio de Deus é coração cheio da palavra, e não conseguir frutificar. Frutos é para quem está ligado na videira. A videira é Jesus. Se nós estamos ligados nele, nós daremos frutos. E eu espero que todo o ministério apostólico esteja ligado na videira para termos frutos. Ver esta cidade aos pés do Senhor Jesus, cada rua, células, cada rua, discipulados, cada bairro, células, cada bairro, discipulados. E aí não tem outra. Essa cidade é do Senhor Jesus. E nós sabemos que a prosperidade virá, porque o Senhor diz que quem medita na palavra de noite prospera. E para que vem a prosperidade? Para que quando nós chegarmos nos bairros marginalizados, nós tenhamos também um alimento. Porque ninguém que ainda não conheceu Jesus vai poder ouvi-lo, a sua história, de barriga vazia. Tem crente que não está suportando um dia de jejum. Agora imagine alguém que ainda não conhece Jesus para você chegar e falar sem levar comida. Então temos que ter dinheiro, temos que ter prosperidade, não somente na área espiritual, mas também na área material. Porque Deus não joga o dinheiro dos céus. Ele dá recursos para a gente ter dinheiro e entregar tudo que é dele nas suas mãos. Dízimos, ofertas, primícias dos apóstolos. E o que fica nas nossas mãos, com certeza o Senhor irá multiplicar e glorificar o nome dele em nossas vidas. Então, estamos encerrando aqui o capítulo onde falamos de Davi. Estamos falando de Davi. Davi, ungido rei. Davi lutando contra Golias, história conhecida. E no próximo discipulado iremos para o capítulo 18, para a glória de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Amém.